Este é o programa Debate Brasil, produzido pela AEPET, Associação dos Engenheiros da Petrobras, e transmitido para todo o país por uma rede de TVs comunitárias. Nós vamos conversar hoje com o general Durval Neri, atualmente coordenador de estudos e pesquisas do SEBRES, o Centro Brasileiro de Estudos Estratégicos. O general Neri, por muitos anos na sua vida ativa no Exército, serviu na Amazônia e hoje, sem dúvida, é um dos maiores conhecedores dos problemas da Amazônia, assim como do conjunto dos problemas econômicos e políticos do Brasil. Nós vamos discutir com ele hipóteses para o Brasil no século XXI, no qual mal acabamos de entrar. A sua previsão é otimista? Olha, Augusto, é problemático. É problemático porque nós dependemos, vamos dizer assim, do país, não é? Mas todos nós sabemos que o país tem uma estrutura geológica muito rica. No momento, o Brasil é o país que tem tudo que o mundo desenvolvido necessita em minérios. O Brasil tem uma extensão, não é, bem representativa no mundo e tem uma população que é uma congregação de várias raças, né, uma população muito dedicada. Porém, precisamos ter, sim, gente honesta, gente comprometida com este desenvolvimento do Brasil. Não mais o Brasil do futuro, mas o Brasil do presente, o Brasil do século XXI. Eu tenho esperança, sim. Mas será que não há hoje no Brasil uma visão pessimista, uma visão até sombria, um pensar pequeno em relação ao próprio Brasil? Existe, não há dúvida, mas a gente percebe que a influência dos grandes grupos, porque o mundo hoje vive uma crise de energia muito séria, não é? Na verdade, nós podemos dizer que o mundo hoje vive uma fase, uma época de uma guerra de quarta geração. O que isso representa? Vamos ver como foram as guerras de primeira geração. Aquelas guerras napoleônicas em que os combatentes combatiam com espadas e lanças, no corpo a corpo. Então a guerra acontecia ali, no campo de batalha. E os grandes estrategistas perceberam que tinham que ir um pouco em profundidade. Aí entramos na Primeira Guerra Mundial, surgiu o avião, não é? Já emprego militar do avião, dos balões. Submarino ou ainda não? Ainda não. E do carro de combate e da metralhadora. Então, um pouco mais à frente. Segunda geração. A terceira geração foi a Segunda Guerra Mundial, em que realmente os países foram em profundidade, foram nas indústrias, foram nas cidades e a população passou a ser o alvo da guerra, guerra de terceira geração. E a guerra saiu do campo de batalha. Saiu do campo de batalha. Aí nós tivemos aviões bombardeiros de grande profundidade, não é? Tivemos a bomba atômica sendo empregada num país já no final da guerra, já em busca da rendição, né? E essa foi a final da terceira geração. Hoje, as guerras modificam um pouco. As guerras estão ocorrendo no interior dos países, mas guerra econômica. A globalização econômica. Então, os grandes grupos que entram para impedir o desenvolvimento do país, para impedir o povoamento das grandes áreas. O Brasil, nesse momento, é vítima desse tipo de guerra? Bom, como o mundo está vivendo essa crise de energia, aí nós estamos vendo o problema, por exemplo, é petróleo e urânio. É energia nuclear e energia dos produtos fósseis, né? Do petróleo, que não há substituto no momento. Então, os países que têm as suas reservas de petróleo estão sendo vítimas de ataques, né, dos países necessitados de petróleo. Então, nós vimos o Iraque, né, estamos vendo o que está acontecendo no Irã, né, a Venezuela teve problema, o Equador, problema com o seu petróleo, a própria Bolívia, e o Brasil agora descobriu o pré-sal, essa camada petrolífera imensa
uma das maiores reservas de petróleo do mundo, abaixo da camada de sal aqui, em toda a costa brasileira, alvo, não há dúvida, dos países necessitados de combustível. Então, o que está acontecendo com o mundo hoje? Né? Se há 2 séculos atrás, 1 século atrás, o alvo, o foco era a Europa, antes foi ali na Iugoslávia, na Croácia, né? Quando no início da Primeira Guerra Mundial, as riquezas estavam naquela região. Hoje o alvo do mundo, na geoestratégica, não há dúvida, é o Brasil, é a América do Sul, é a Amazônia. Fonte de toda a riqueza. Agora, além do petróleo, a riqueza aumentada agora com a descoberta do pré-sal, o Brasil tem, o senhor mencionou, uma grande riqueza mineral, né? Além de ter uma quantidade de água doce, que é uma das maiores do mundo, né? Em que medida isso é? O que, vamos dizer, os interesses estrangeiros gostariam de explorar, por exemplo, na Amazônia? Por exemplo, vou citar um mineral, nióbio. O nióbio, hoje, é o metal mais importante do mundo. Para nós termos uma ideia, em cada turbina de avião, se utiliza 300 quilos de nióbio. Toda a parte de computadores, né, está sendo utilizado o nióbio. O nióbio substitui muito o titânio. As tubulações de petróleo pelo mundo todo hoje estão sendo feitas com petróleo, com nióbio. E acontece que o Brasil detém 98% da jazida de petróleo do mundo. 98%. Então, quer dizer, quando a gente vê um avião cruzando o céu, nas turbinas de avião tem nióbio da Amazônia. Só pode ser da Amazônia e um pouquinho de Minas. 2% restante está na Sibéria. Ninguém tem mais nióbio. E o nióbio hoje é o mais importante metal. Ora, o que aconteceu em 90? Eu na Amazônia, né, eu passei 20 mil horas na Amazônia e tal, percorri. Uma vez eu estava no helicóptero com geólogos, ali, próximo à Venezuela, dos 6 morros, o Morro dos 6 Lagos, né? E o geólogo estava me dizendo, o senhor está vendo ali aquela poça de água, um lago pequeno, barrento, outro azulado, outro esverdeado. Cada um daqueles tem uma coloração diferente por causa do minério que tem ali. Além do nióbio, naquela região tem muito urânio, ouro também. E o que fez o nosso governo? Criou a área Yanomami. E depois, com leis, nós não podemos entrar. O militar não pode entrar. O exército está proibido de entrar nas áreas indígenas. Setentrional do Brasil for ameaçado, o exército não pode ir lá. Não pode entrar. Agora, coisa de 2 anos atrás, eu conversando com um coronel que comandava o batalhão ali na fronteira, estava fazendo um percurso de bote e viu uma emboscada. Eram 5 homens armados e esperando por ele subindo em Igarapé, na direção norte, né, dentro da fronteira, no que hoje é chamado de área Yanomami. Aí ele parou, porque viu que ia ser emboscado, leva de desvantagem e retraiu. Aí eu perguntei para ele me contou aqui, o que você fez? Ele disse, eu tive que ir no distrito, procurar juíza e pedir uma autorização para entrar. Eu digo, você está brincando comigo? Em zona de fronteira. Você, comandante do batalhão responsável, ele disse, sim, gente, eu não posso entrar, eu tive que ir com a permissão da juíza. Ele subiu, pegou, 3 horas depois ele voltou, ele estava com 4 homens dentro do bote de borracha. Não tinha mais ninguém emboscando. Ele prosseguiu, aí se deparou com uma grande pousada, uma construção muito bonita com ancoradouro. 10 barcos de pesca do lado, lanchas grandes, e 4 aviões anfíbios. Em cima do ancoradouro tinha um homem louro, quer dizer, lá a população, 98% é brasileiro índio, né? Mas tinha um louro, cabelos louros, com a mão na cintura e um fuzil às costas. Era gaúcho? Ele perguntou, quem é você? E o homem respondeu,
Eu sou Forças Especiais dos Estados Unidos da América do Norte. Era um militar norte-americano em território brasileiro. Exatamente. E o que é que você está fazendo aqui? Se eu faço a segurança desta pousada que é de um cidadão americano. Quantos são? 15. Claro que ele não era da ativa. É um mercenário, talvez contratado. Mas ele se apresentou como sendo membro das Forças Especiais. Dentro do Brasil, na área Yanomami. Fazendo o quê? Pescando? Não. Em cima do nióbio, do urânio? Estava em cima do nióbio. E outra coisa, não existe a etnia Yanomami. Todo mundo sabe disso, quer dizer, faz de conta que não sabe. Eu, quando era jovem na Amazônia, andei por ali, Rio Negro, subindo o Rio Negro, margem esquerda, tinha o Mike. Conheci o Mike. O Mike era um missionário, não era um geólogo. Tinha instrumento de pesquisa geológica. Entrou como missionário, mas era geólogo. Era geólogo, fazendo levantamento. Na década de 60, o Mike não deixava nós nos aproximarmos dos índios daquela área, da região da margem esquerda do Rio Negro, né? Acima de Manaus. Por quê? Porque ele descobria uma jazida mineral, ouro ou o que fosse, pegava uma família de índios, Aimiris, Atroaris, são mais ou menos 100 etnias, e colocava exatamente naquele lugar, e não deixava a gente lá. Vocês vão transmitir doença. Podemos fazer uma comparação. Mais acima e do outro lado do rio estavam os salesianos. Vai hoje lá, onde tem os tucanos. São brasileiros índios bonitos, as moças bonitas, fortes, sadias e frequentando escolas. Eu andei por lá e vi. Hoje, São Gabriel da Cachoeira, quase toda a população é de brasileiro índio. Agora, os coitados dos Aimiris Atroaris, que estavam na região onde o Mike dominava, estão raquíticos, ninguém chegou perto, estão querendo o quê? Eles estão querendo a geladeira, a televisão, a escola. Mas criaram a área Yanomami para ninguém entrar. Agora, que área é Yanomami? Por que Yanomami? 91, 92, presidente Collor, à mesa, assinando a criação da área Yanomami. O Exército tinha feito o levantamento, por ordem do governo, das etnias. Mais ou menos 100 etnias. O mapa estava em cima da mesa, os ministros presentes. E estavam ali mais ou menos 100 bolas em cima daquele mapa da Amazônia. Tinha um cidadão norte-americano na mesa, disse, isso não nos interessa. Pegou o lápis e fez um círculo gigante e disse, tem que ser assim, deste tamanho, englobando todas as etnias. Aí, que nome nós vamos dar? Tinha uma jornalista em pé, uma europeia, do norte da Europa, não sei qual país, belga, por ali, disse assim, Yanomama. Yanomama. Aí ele virou para trás e disse o quê? Yanomama. Aí ele escreveu Yanomami. Yanomama é o dialeto que a maioria daquelas etnias fala. Então ela sugeriu isso. Então virou Yanomami. Não existe o índio Yanomami. Não a pretexto de um dialeto. De um dialeto. Bom, o que eles queriam? O mineral. Muito bem. Há 1 ano e meio atrás eu cheguei em Manaus, porque agora criaram a Raposa Serra do Sol. Por quê? Porque em 1845, por aí, a Inglaterra, querendo o ouro daquela região, na sua colônia Guiana, ele invadiu o Brasil ali pelo Pirara, atravessou o rio Pirara, né, um rio que a gente passa andando na maioria dos trechos, e tomou o Brasil. Eu conheço essa parte, que foram 3 invasões, e o capitão que defendia o forte de São Joaquim, eu acho que era o São Joaquim, ele expulsou os ingleses, mas a última vez, já em 1850 e pouco, eles ficaram, era o ouro. E aquilo foi para o rei da Itália, e o rei da Itália julgou que o Brasil tinha que entregar parte do seu território para a Inglaterra, porque a Inglaterra queria o nosso ouro. Então, essa política de, se o seu vizinho tem o que você não tem, você tem direito a tomar,
que se fazia muito há 2 séculos atrás, como esse exemplo que eu estou dando. A Inglaterra queria o ouro, tomou parte do Brasil. E nós cedemos, por imposição do rei da Itália, que era o árbitro, uma área do tamanho maior do que o estado de Sergipe. Maior do que maior. Sergipe. É a Pirara. E eles, querendo o resto, porque tem muito mais ouro ainda do lado de cá, forçaram e o governo criou a área Raposa Serra do Sol. E tem um lance que eu vi, filmado, a polícia chega lá e diz para um senhor de 80 e poucos anos, o senhor tem que sair da sua fazenda agora, ano passado. Ele disse, mas eu estou aqui há 80 anos, isso aqui era do meu pai, eu produzo arroz, o senhor tem que sair, porque o senhor é branco e não pode ficar. Ele disse, se minha mulher, a sua mulher fica, que é Índia. Essa família, com vários filhos, foi para Boa Vista, e a terra ficou lá na mão, não sabe de quem. O senhor brasileiro, né, nasceu e viveu lá, morreu há pouco tempo, agora, recentemente. A mulher dele, viúva, brasileira índia, disse, eu quero voltar para a minha terra. Se você pode voltar, seus filhos não, porque são filhos de pai branco. Isso está acontecendo no Brasil hoje. E nós aqui embaixo não sabemos. Agora, o que é isso? É a cobiça internacional que nós temos de riqueza. Isso está saindo e o povo não está sendo beneficiado daquilo que é nosso. Você falou da água, por exemplo. Ora, nós temos 20% da água do mundo, água doce, mas já estamos perdendo, né? Então, por exemplo, eu lembro que há um tempo atrás a gente chegava num restaurante, o garçom botava uma jarra de água e ninguém pagava, você não tinha que pagar, era água boa, filtrada e tal, água, né? Hoje, você entra no restaurante, o garçom bota uma garrafinha, que se 1/4 de litro, né? 2,50. Quer dizer, o litro da água hoje é R$10. Muito bem. A fonte onde é? A fonte é a nossa aí. É aqui em Minas, na Serra de Petrópolis, no Brasil inteiro. Água cristalina, água pura, como só existe em poucos lugares no mundo. Muito bem. 4 empresas estrangeiras dominam o mercado de água no mundo. A Nestlé, a Coca-Cola, a Suez, tem mais uma que eu não lembro agora. Elas compram as jazidas, elas enchem a garrafinha. Quanto custa uma garrafa daquela? Nada. 1/1000 do real. A tampinha também é uma bobagem. Enche e vende R$10 o litro. Atrás daquilo, o que é que tem? Nada. A nossa água, o caminhão que vai levar, distribuir, etc. R$10 o litro. E quanto custa 1 litro de gasolina, por exemplo? 2 e pouco. Por quê? Se a água não tem custo nenhum, o mínimo, o petróleo, desde a pesquisa, retirada, uma quantidade enorme de pessoas trabalhando, gera empregos. Então, hoje, o alvo deles é a água. E vai ser motivo de guerra, não tenho dúvida, já está sendo motivo de guerra. Olha a Turquia. Bom, como esse assunto exige uma exposição mais longa, tal a desinformação do que nós somos vistos, eu vou lhe pedir licença para fazer um intervalo, aí a gente vai ter tempo suficiente para... Até já. As mulheres já superaram muitas barreiras. Chegou a hora de superar mais uma, o medo de falar da violência. Ligue 180, Central de Atendimento à Mulher. A gente ouve, orienta e te apoia. O serviço é gratuito, confidencial e atende 24 horas. Uma vida sem violência é um direito de todas as mulheres. Ministério da Saúde. Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres. Brasil, um país de todos e de todas. Esse é o programa Debate Brasil, produzido pela AEPET, Associação dos Engenheiros da Petrobras, e transmitido para todo o país por uma rede de TVs comunitárias.
Nós estamos conversando hoje com o general Durval Nery, que durante muitos anos de sua vida ativa no Exército, exerceu funções de comando na Amazônia e, sem dúvida, é um dos brasileiros que melhor conhece os problemas da Amazônia e, por extensão, os problemas brasileiros e os desafios e as ameaças que nós enfrentamos nesse início do século XXI. O senhor estava falando na água, quer dizer, o Brasil tem 98% das reservas de nióbio do mundo, né? Não se faz avião a jato, não se faz computador sem nióbio. Quer dizer, a indústria mundial depende do nióbio brasileiro. E agora, aí passamos a falar da água, né? O senhor começou a citar a Turquia. A Turquia é nascente de água para aquela região toda ali, né? Está sendo hoje alvo só porque tomou uma posição junto com o Brasil em defesa, vamos dizer assim, de uma situação melhor de debate, de discussão, né, para se resolver o problema do Irã, porque o Irã tem direito a ter seu desenvolvimento nuclear para fins pacíficos, é claro, né? Quer dizer, o Brasil também tem seu direito. Se esses países não tiverem direito, como querem impedir, eles também têm que cumprir. Então, o próprio Estados Unidos, que o presidente disse que está cumprindo as determinações dos tratados e desativou bombas, ora, depois de 2, 3 anos desativar ogivas nucleares, é coisa que nós fazemos corriqueiramente na nossa casa, não é? Abrindo o armário, a farmáciazinha particular, e tirando os remédios com prazo de validade vencida e jogando fora. É o que os Estados Unidos fazem. Eles pegam as ogivas com prazo de validade e jogam fora. Olha, estou cumprindo, mas ele mantém o seu poderio nuclear. Ora, o Brasil... Um poderio nuclear militar. Militar. Não é apenas civil, é bomba. É bomba. Né? Tudo bem, tem ele lá então, mas os outros países também até teriam direito a isso. Porque a gente vê que quem tem o seu poderio militar, a sua defesa militar, é respeitado. E o que está acontecendo hoje no Brasil, nós estávamos falando da região amazônica, da riqueza, e eu vou citar aqui só como exemplo, um levantamento feito. Aquele ouro que a gente anda no rio chutando, né, que as pepitas aparecem ali, que o garimpeiro pega aquela peneira e encontra ouro secundário, né, foi calculado 15 mil toneladas de ouro hoje a gente pode levantar na Amazônia. Mais ou menos quanto? 200 bilhões de dólares. 200 bilhões? Bilhões. Está lá no chão. Como também tem ouro primário. Por exemplo, a Vale do Rio Doce descobriu agora lá ouro primário, ou seja, aquele que tem que realmente aprofundar e retirar. Agora, pela nossa Constituição, o que está no solo é do país, é do povo brasileiro, e não da empresa particular privatizada que comprou a Vale do Rio Doce. O Brasil, o governo, quando vendeu a Vale, não podia incluir na venda as jazidas minerais. Que ainda não tinham sido descobertas. Aí as empresas estrangeiras, inclusive, que estavam na concorrência, não, nós não vamos então comprar. Aí inclui contra o que está previsto na Constituição. Então eles compraram até as jazidas. Crime de lesa pátria. Não pode. O Congresso ainda não referendou. Pode tomar de volta. O povo brasileiro tem que pensar nisso e tomar de volta. Descobrir o ouro agora é uma fortuna. Serra do Carajás. E quanto é que foi vendido a Vale do Rio Doce? Estabeleceram o preço dos caminhões, dos tratores, das máquinas, venderam. E eles levaram de graça a jazida. Todo esse material que está saindo, exportando, não paga imposto. Exportação não paga imposto. O nióbio deve estar saindo assim também. Sim, no caso do nióbio, parece que é uma situação muito misteriosa, né? As pessoas que tentaram investigar como é que sai o nióbio do Brasil esbarraram em barreiras intransponíveis. Agora que sai porque cada dia tem mais avião aí. Sai, inclusive, aqui de Minas tem nióbio
e houve um acerto que eles continuariam contrabandeando o nióbio de Minas Gerais para o exterior. Quer dizer, é um contrabando tolerado. Tolerado, reconhecido, tolerado. Olha, eu estive há pouco tempo numa viagem, eu fui a Amsterdã, na Holanda, e procurei uma loja, eu tenho a fotografia, que vende diamantes. Fotografei a casa e a placa, 1834, por aí. É uma empresa que vende diamantes. Entramos, uma funcionária trouxe uma bandeja com 6 diamantes. Aí eu apontei para o maior, ela queria vender. Eu perguntei, qual é o preço desse diamante maior? Daria um anel muito bonito, diamante azul. O preço corresponde a R$650 mil. Um diamante. Aí eu perguntei para o rapaz que estava ao meu lado, eu fotografei, tenho a fotografia. Eu perguntei, onde está a mina de vocês? Aí ele apontou para um mapa na parede que estava atrás de mim. Eu fotografei. Brasil. Aquele diamante em Amsterdã, azul, do Brasil. Raríssimo no mundo. O mapa era o Brasil. 3 minas exatamente onde é hoje a Raposa Serra do Sol. 3 minas onde ali, é a Raposa Serra do Sol. Assinalado no mapa, eu tenho a fotografia. 2 localizadas na área Yanomami. 3 dentro da Venezuela, na área Yanomami venezuelana, que o presidente Chávez não deixa ninguém chegar lá. Os estrangeiros não chegam lá. E 2 na reserva Roosevelt, em Rondônia, onde mataram aqueles garimpeiros há alguns anos atrás. Muito bem. Passando em Salvador, sou baiano, agora, recentemente, ali no Mercado Modelo, na frente do Mercado Modelo tem umas barraquinhas, uma senhora vendendo pedras. E eu apontei para uma delas assim, essa pedra da Chapada Diamantina, porque a Chapada Diamantina é a continuação da Amazônia, onde as maiores riquezas minerais afloraram, coisa de 3 bilhões de anos, né, na conformação geológica. Então vem do escudo brasileiro, que vem e entra pela Chapada Diamantina. Então eu apontei isso. Essa pedra é da Chapada Diamantina? Ela disse, essa é, mas essa de cá não é, mais bonita. Aí eu digo, de onde ela é? Do garimpo Roosevelt, em Rondônia. Eu digo, ali onde mataram 25 garimpeiros há um ano atrás, ela disse, não senhor, 100. Morreram 100 ou mais, eu estava lá. Vendedora de uma barraquinha na frente do Mercado Modelo, em Salvador. Eu digo, você estava lá, você vai lá comprar diamante? Ia com meu marido. Mas agora a gente compra, quando sai eles assaltam, roubam e levam. Pois bem, o Fantástico da Rede Globo mandou uma equipe com a Alice Maria, né? Já saiu. Foi no tempo dela ainda. E ela foi até lá, porque o governo diz que a mina de diamante do garimpo Roosevelt está desativada. Mas os índios estão lá sentados, ela fotografou, mostrou, entrevistou, engordando demais, porque comem lata, comida enlatada, com carro, caminhonete 0 quilômetro, não fazem nada de calção, sandália, etc. Aí elas sobrevoaram com o avião a mina que está desativada com máquinas imensas. Os índios brasileiros, índios que estão operando, não. São empresas estrangeiras que estão contrabandeando o nosso diamante. Então a riqueza da nossa Amazônia está saindo desta maneira. Quer dizer, a política... A Amazônia não está só ameaçada, a Amazônia está sendo pilhada. Pilhada. É a guerra de 4ª geração. Impedir o desenvolvimento do país, para que não deixar a sua economia crescer, o seu desenvolvimento, impedir o povoamento das áreas, como é o caso da Amazônia. Aí fica essa campanha. Não pode entrar, tem que preservar o meio ambiente. Quer dizer, provocar um desenvolvimento sustentável. Todo mundo fala isso e pouca gente sabe. Desenvolvimento sustentável.
Então, o desenvolvimento sustentável seria, tá bem, explora o diamante, a pedra, faz o polimento ali, monta a indústria ali do lado da mina para que a população se beneficie. Isso é desenvolvimento sustentável. Quer dizer, a nossa produção, toda aquela riqueza mineral está sendo levado, né? Inclusive a água está sendo levada. Se hoje, agora nós formos a Belém, na foz do Amazonas, né, nós vamos ver fila de navios petroleiros enchendo o tanque de água do rio Amazonas e levando. Cada navio pode levar 400 a 450 milhões de litros de água. A Arábia Saudita gasta $2 para dessalinizar a água lá, 1 metro cúbico por aí. Ora, se ele leva 250 milhões de litros, ou 400 milhões de litros de água, vamos supor que fosse $2, 450 milhões, cada navio está levando o quê? 900 milhões de dólares de água. Quase 1 bilhão. Não paga um centavo não paga a água de graça. Está saindo, o governo está deixando. Por que não vende a água? Nós não pagamos a nossa aqui, nós não pagamos R$10 o litro da água da mesa do restaurante. Então, por que não cobra? E a biodiversidade que vai junto com a água? Muita coisa é levada e os remédios são produzidos. Sim. Não é? Então, a guerra de quarta geração é essa. Aí vem essa campanha, como esse absurdo que eu vi na televisão agora, 2, 3 dias atrás. Não coma carne brasileira, que ela é ilegal. Como é que o Ministério Público Federal bota no ar, no horário nobre das televisões, um anúncio para que o brasileiro não coma carne brasileira? Ilegal? Ora, meu Deus. Mas ilegal a que pretexto? Por quê? Para não comprar nossa, para diminuir a produção, para importar carne. Então vamos ver o que acontece com a carne. O europeu quer comer a carne brasileira. Por quê? Porque ele andou morrendo com o mal da vaca louca. O gado da Europa e dos Estados Unidos é um gado que, por causa do frio, ele fica no estábulo. É gado entabulado. Então come ração. Essa ração é preparada, é vendida, a maior empresa que fabrica a ração é a Monsanto. Então a Monsanto fabrica a ração para o gado. Só que ele usava restos de animais para fazer a ração. Isso é proteína vegetal para animais vegetarianos. Um dia, sei lá, um animal doente foi usado e a ração que dali foi produzida gerou o mal da vaca louca. Todo mundo doente. Então eles querem comer a nossa carne, porque o nosso pecuarista não usa a ração da Monsanto. Ele queima a grama, nós temos bastante terra, ele queima a grama para que a erva daninha morra, para ele não usar os agrotóxicos. Né? Não só os agrotóxicos, como também não entabular o gado. O gado come grama, por isso é conhecido como o gado verde. Todo mundo quer comprar. Aí eles ficam fazendo esta propaganda para nós reduzirmos a produção, sem contar as ameaças das doenças que de vez em quando surgem e que a gente sabe, aquela febre aftosa, por exemplo, a última, exatamente quando o pecuarista brasileiro, o Brasil conseguiu conquistar o mercado russo da carne, vendendo, exportando carne para a Rússia, surge a febre aftosa em fazenda na fronteira com o Paraguai, a 20 quilômetros da base americana. Eu pedi para laboratórios que fizeram a pesquisa descobrirem que febre aftosa era essa, qual era o vírus, só existia no Texas. Aí vem uma grande interrogação. Houve um surto de febre aftosa em território brasileiro provocado por um vírus que só existe no Texas. Então como é que o vírus veio do Texas para cá? Estava a 20 quilômetros da base americana, Brigadeiro Mariscal Estigarribia, no Paraguai. Coincidência?
E nós perdemos o mercado russo de carne. Os pecuaristas americanos praticamente ganharam. Infelizmente, chegando ao fim, porque essa é uma história fantástica. Pena que é verdadeira. Como nós temos 3 minutos, o que o senhor recomendaria ao governo brasileiro, às autoridades brasileiras, aos congressistas brasileiros tão desinformados e ao público brasileiro em defesa do interesse do Brasil no século XXI? Olha, Augusto, eu não aconselho para o governo, realmente não. O Brasil está numa posição muito boa. Com essa crise econômica ocorrida no mundo, a recuperação da economia americana é não sabemos quando, a do Japão, a Europa está em situação pior, e o Brasil tem condições e realmente está subindo no patamar. Nós precisamos aproveitar isso. Então, eu acho que compete a nós, brasileiros, eleitores, elegermos gente competente e que entenda do assunto. Por exemplo, pré-sal. É a hora do brasileiro ver quem é que entende de pré-sal. Estão brigando, né, pelo royalty, quando se for feito realmente uma mudança na lei, aquela lei criminosa que quem compra a jazida passa a ser dona, vende para o Brasil se quiser, e o pré-sal, o que é? Pouquinho dinheiro que vem para Rio, Espírito Santo, etc. Se mudar essa lei, nós vamos ter muito mais royalty. Então tem que mudar. Vamos votar elegendo gente competente, gente que entenda de petróleo, porque o futuro está aí. Obrigado. O programa de hoje prossegue com o nosso caderno de cultura Livros na Mesa, produzido e apresentado por Suzana Vargas, da Estação das Letras. Até já. Hoje temos no Livros na Mesa um misto de poeta, cantora, atriz, dubladora, que é essa artista completa, Thelma Costa. Thelma, muito obrigada por estar aqui conversando conosco. Nossa, é uma honra, um prazer enorme. Eu recebi o teu convite assim, como se fosse ir para o Oscar. Isso aqui é um momento de Oscar, muito especial. Obrigada mesmo por esse convite por parte de todos, né, do canal e principalmente a Estação das Letras. Nós aqui no Livros na Mesa que ficamos satisfeitos com a sua presença, Thelma. Thelma, eu quero que você fale um pouco dessa multiplicidade de atividades no terreno artístico que você desenvolve. Eu agora há pouco tive o prazer de ouvir você, de ver um show seu em Portugal, né, lá em Vila Nova de Famalicão, na área do Porto, né? Thelma em pessoa. E eu fiquei assim muito, muito impressionada. Eu já conhecia seu trabalho, né? E fiquei muito impressionada com esse trabalho. Queria que você falasse um pouco de cada uma dessas facetas, porque você também é uma professora de canto, organista. Quer dizer, como é que a música, né, entrou, né, na sua vida e como a literatura também costura essa sua veia musical. Exatamente isso, é uma costura de um com o outro, como se fosse duas linhas de cores diferentes que vão se completando nessa costura. Realmente foi uma imagem, uma poeta mesmo, né? Muito poética essa imagem que você deu, porque se eu for voltar no tempo, eu acho que o que começou primeiro, lá no início de tudo na minha vida mesmo, foi a literatura e a poesia. Meu pai era um cara que lia muito, né, advogado, e ele lia muito, e era poeta também, né, nunca publicou tal, mas ele tem muitas poesias, infelizmente ele já foi embora. Mas desde criança eu ainda não sabia ler e eu já falava poemas na escola. Eu decorava, aprendendo de ouvido. E então, assim, a poesia e essa coisa de ler, né? Quando eu aprendi a ler, eu me lembro, meu pai fazia uma coisa que eu achava sensacional. Todo sábado, a gente não via a hora que ele chegasse em casa, que ele chegava depois do almoço, do trabalho, porque ele chegava sempre com um livro, um livrinho para cada uma de nós. Então a gente ficava morrendo de vontade dele chegar. Todo sábado a gente ganhava um livro diferente.
Então eu ficava ansiosa aguardando o sábado chegar, porque eu queria saber qual seria o livro dessa vez. Ele não dizia. Não, ele não dizia, e eu ficava impressionada. Eu me lembro muito dessa imagem de eu lendo debaixo da mesa. Eu deitava embaixo da mesa, era muito fresquinho, é muito calor lá no interior de São Paulo, onde eu fui criada em Presidente Venceslau. Nasci em São Paulo, mas fui criada em Presidente Venceslau, quase divisa com Mato Grosso, e lá é muito quente. E eu ficava debaixo da mesa, naquele fresquinho, assim, da mesa da copa, né, onde eram servidos os jantares, assim, para as pessoas importantes que chegavam, porque a gente, assim, da ralé da casa, eu comia, fazia as refeições, era na cozinha, né? E eu ficava ali debaixo da mesa, lendo. E gostava sempre de ficar debaixo das coisas, eu tinha muita facilidade de ficar debaixo das coisas, porque eu sempre fui muito pequena, né? E aquilo foi me dando uma coisa literária, de gosto pela leitura, que era aquilo que a gente estava conversando nessa viagem, né, Suzana? Como que a leitura é importante, precisamos de leitor, porque isso me desenvolveu o gosto pela escrita também. E quando eu fiquei adolescente, a minha mãe me colocou no clube do livro, que eu tinha um livro por semana para ler. Era um momento, e até hoje eu tenho essa sensação, quando eu volto de um encontro como esse que a gente teve lá em Portugal, ou quando eu estou imagina, eu estou falando igual português, quando eu estou ouvindo uma entrevista de algum escritor, eu anoto o nome do livro, né, pela televisão, tal, quando eu vou numa livraria, eu tenho até hoje esse mesmo prazer de começar a ler um livro. Então, a literatura sempre teve na minha vida. Eu comecei a estudar mesmo em conservatório com 7 anos de idade. E eu não sei se porque gostava muito ou porque é a minha maneira de ser, levar a sério tudo, eu levo a sério até jogo de dominó. Então, eu me tornei uma excelente aluna do conservatório. Muito cedo eu ganhei o prêmio mais importante de piano que tinha no estado de São Paulo, o prêmio governador do estado, né? Primeira vez que eu vi uma orquestra ao vivo foi em São Paulo, quando eu fui receber esse prêmio. E isso me incentivou a continuar. Eu vim para o Rio de Janeiro porque a minha intenção era ser pianista internacional. Aliás, tinha que ser internacional, né? Realmente uma aspiração. Totalmente. Né? E eu fui fazer a faculdade e os meus professores na faculdade me incentivaram a fazer órgão. Fez faculdade de música? Duas faculdades de música. Uma, eu fiz o bacharelado em órgão, que isso me levou para a Inglaterra, porque eu fui para a Inglaterra ser organista na Inglaterra. Eu dei concertos de órgão na Inglaterra. Que é uma coisa difícil. Dificílimo. De conseguir. Muito difícil de conseguir, e principalmente conseguir se formar, ainda mais com uma nota em órgão, como eu me formei, porque você, para ser organista, você tem que ser um excelente pianista. Então, eu fui incentivada pelos professores de órgão a fazer órgão, porque eu tocava piano muito bem. E isso me levou para a Inglaterra, onde eu fui estudar música na Royal Academy of Music. Quando eu voltei para a Inglaterra, porque eu fiquei lá 2 temporadas, eu fui fazer canto na Guildhall. Porque quando eu fiz faculdade de música, eu me destaquei muito no órgão e no canto, que eu não sabia técnica, e fui aprender. Quando eu fiz a Guildhall na Inglaterra, o professor ficou doido, assim, sabe? Eu me lembro, tem isso até gravado, dele dizendo, no último dia de aula que eu tive, ele dizendo, fica mais um ano aqui na Inglaterra. Então, assim, para estudar. Então, você percebe o canto, a música, a literatura foi entrando. E eu sempre escrevi. Só que eu não sabia que tinha algum valor literário. Até o dia que eu fiz um espetáculo de música, de poesia e de teatro chamado Amor Feminino Plural. E a produtora precisava de poesias. E aí foi que eu mostrei as minhas poesias, falei essas poesias no Rio Grande do Sul, sua terra. Uma crítica no jornal desse tamanho, metade da crítica era falando da minha poesia. E ali eu falei, mas então tem algum valor literário a minha poesia? Porque eu achava, você fica achando que só tem valor o que os outros escrevem, você não tem muito noção de si. Foi assim, hoje estou com um disco, fazendo peça de teatro, um livro, Além do Horizonte. Além do Horizonte, vocês. que é a minha primeira poesia. Com um CD, né? Com um CD encartado. Com o CD do audiobook, é um audiobook que tem. Então hoje já tem um CD, escrevi um livro, falta plantar uma árvore e ter um filho, né? E
entre outras coisas, né? Quer dizer, você também, como atriz, né, Thelma? Atriz, você tem feito roteiros e tem trabalhado nesses roteiros o casamento entre poesia, literatura e o canto, né? Como aconteceu nesse show Thelma em Pessoa, né? Que você lê, fala poemas do Pessoa e canta, né? E acompanha, e o roteiro é seu, a produção é sua. E queria que você falasse um pouco desse show e um poema desses do Pessoa para o deleite aqui dos nossos espectadores. Então, esse espetáculo surgiu praticamente 3 anos atrás, quando o tema do Congresso de Poesia, o Congresso Brasileiro de Poesia, lá em Bento Gonçalves, o tema seria Fernando Pessoa. E o Baca, Ademir Baca, poeta também, me perguntou se eu tinha alguma coisa para fazer, porque ele queria muito, ele já tinha me visto enquanto cantora, já tinha me visto fazer esse espetáculo lá de Porto Alegre, eu fiz em Bento Gonçalves também, já tinha me visto enquanto atriz, e ele falou, você tem alguma coisa de Fernando Pessoa? Eu falei assim, cara, eu não sei fazer as coisas assim, por encomenda desse jeito, mas eu vou pensar. Comecei a ler tudo do Fernando Pessoa, e de todos, né, os heterônimos, né, e eu, naquele momento, porque é uma questão muito de momento, né, Suzana, como a gente está, né, eu fiquei apaixonada pela poesia do Álvaro de Campos. Fiquei apaixonada pela expressão dele, pelo sarcasmo, pela ironia, pela coisa política. Eu fiquei muito impressionada. E, principalmente, o que me atraiu muito a fazer o Álvaro de Campos foi a ode que ele escreveu em homenagem ao Walt Whitman, que é um dos meus autores preferidos, né? Eu ainda quero fazer um trabalho em cima da poesia do Walt Whitman, né? Como atriz. É um dos meus poetas preferidos. Eu amo Walt Whitman. Eu digo para todo mundo isso, Suzana. Eu digo assim, que houve 3 homens que mudaram a minha vida enquanto pessoa, interiormente. Pelas coisas que disse, pelas coisas que foi. Porque não adianta só dizer, né? Tem que ser. Jesus Cristo, a pessoa dele, as coisas que ele fez e disse. Rainer Maria Rilke e o Walt Whitman. Foram os 3 homens que mudaram a minha vida. Então, aquilo dessa ode dele para o Walt Whitman, eu falei, cara, eu tenho que fazer Álvaro de Campos. Então, bolei, lendo tudo, fiz o roteiro e chamei a Mônica Serpa para me dirigir e o Alexandre Moreno para fazer a direção de ator, né? E então, fizemos o espetáculo lá, até a Carmen Moreno, que está aqui hoje também, estava lá, né, assistindo, e foi uma coisa que teve uma recepção, sabe, uma receptividade por parte das pessoas incrível. Esse é o ano do Álvaro de Campos, 120 anos do Álvaro de Campos. E foi aí o Vilmar Silva estava lá nesse congresso e falou do Portuguesias, de lá do congresso de Flamalicão. Ele viu esse espetáculo que eu fiz do Thelma em Pessoa e ele falou assim, Thelma, eu queria que você reservasse a sua agenda, porque eu quero você fazendo o Thelma em Pessoa, eu quero que você feche o congresso com esse espetáculo. Eu achei uma responsabilidade incrível, né, tal, eu fiquei nervosíssima. Eu fico nervosa até para cantar uma música ou falar um poema, né? E acabou que fui fazer e foi essa coisa que tive essa recepção tão maravilhosa lá por parte dos portugueses. Engraçado, porque aqui no Brasil falaram, você vai fazer Fernando Pessoa para português? Que coragem! Fiquei até meio medrada assim com isso, cara. Mas foi uma recepção tão maravilhosa. Agora, Suzana, todos os poemas são muito grandes, então eu fiquei pensando no início do espetáculo, onde eu faço aqueles pequenos textos do Fernando Pessoa, que são lindos, são muito, alguns ácidos, sempre ele vai na veia, né? Mas eu vou então falar 3 deles. Tá bom. Durmo com a mesma razão com que acordo. E é no intervalo que existo. É sempre de nós que nos separamos quando deixamos alguém. É sempre de nós que partimos quando deixamos a casa, o campo, a margem ou o cais. Nossa, isso pra mim é demais. Bonito, Poxa. né? Que maravilha. E assim, a última, né, que eu achei muito interessante, porque ele falando de si mesmo, e ele é tão legal quando a pessoa ironiza a si mesmo, porque fica tudo certo, né? Eu tolero me achar feio,
porque os feios também são amados. E às vezes até por mulheres. Então fica aí um pouquinho do Thelma em Pessoa, que eu espero colocar em cartaz aqui. E quero também, já estou com isso na cabeça, de fazer o espetáculo que você me sugeriu. Vamos, assim, segredo, mas com certeza vai estar o seu dedinho lá da sua sugestão, que tudo começou em Portugal. Que bom, que bom. Agora, então, um poema do Além do Horizonte, né? Que nós falamos agora, você falou poemas do Pessoa, do Thelma em Pessoa, agora Thelma por Thelma, em Thelma, né? Vamos ler aqui um poema seu. Claro. A gente continua a conversar um pouquinho mais e... Que difícil escolher, né? É como a escolha de Sofia, né? Eu acho, Suzana, caramba, meu lugar, da onde eu vim, ou cadê você, meu pai? De onde você quiser. Então, já que começa de onde eu vim, vou aproveitar a sua frase. De onde eu vim, criança vai à escola. Criança brinca de roda, brinca de pique. Criança brinca com terra, brinca com lama. Se lambuza, se esparrama na grama. De onde eu vim, a habitação é um direito. Tem árvore no quintal, tem fruta na árvore, se come fruto do pé, no pé, se lambuza a boca, a mão e a roupa. De onde eu vim, se conhece o fruto, antes da flor. É pela folha, formato da folha, cheiro da folha. E o fruto é doce como doce de arroz doce. De onde eu vim, se gasta tempo para ver as estrelas, para ver o luar. Se vê da varanda, se vê da calçada, e entre uma estrela e outra se cumprimenta quem passa. E quem passa é boa praça, e o cumprimento é de graça. De onde eu vim, se gasta tempo com conversa, se fala o que pensa, se lê pensamento, olhos nos olhos, sinceridade, lealdade. Amigo é para sempre, amizade é verbo, doação em extinção, inspiração para canção. Então é uma canção, né? Essa canção, Quem musicou? Quem musicou, quando eu terminei esse poema, eu me lembro, anos e anos atrás, eu me lembro que eu pensei no Geraldo Azevedo. Falei, cara, isso tem a ver com o Geraldo Azevedo, porque ele entende disso, porque da onde ele veio é assim. De onde veio a Thelma? Eu vim de Presidente Venceslau, interior de São Paulo. Eu digo que vim de lá porque, na verdade, nasci em São Paulo, mas fui criada a vida toda em Presidente Venceslau, né? Com quintal, né? Com manga. Eu conheço o fruto mesmo pela folha, sabe? Essa coisa é muito verdade, né? E aí, quem musicou lindamente, que ficou uma coisa meio baião, sabe? Ficou lindo, foi justamente o parceiro do Geraldo Azevedo, do Geraldinho, que é o Geraldo Amaral, que eu cantei uma música dos dois, Quem Merece, no meu CD. Então, a nossa amizade começou daí. Eles adoraram a interpretação que eu dei a essa música e ficamos amigos e ele musicou. Eu estou doida para gravar essa música. Tem mais um poema aí que eu acho que dá tempo? Eu tenho. Então, esse daqui é um poema que eu fiz para o show do Chico Buarque, né, que era intitulado Thelma canta Chico Buarque na dramaturgia brasileira, que eu fiz um show só de músicas que o Chico fez para teatro e para cinema. E entre uma música e outra, eu falava coisas dele, textos dele. Mas aí, para esse filme, Perdoa-me por me traíres, eu precisava de um poema que ele não tinha, e eu não tinha visto nenhum poema que falasse sobre a traição da mulher, do ponto de vista da mulher. Aí, escrevi e deu nisso. Além do Horizonte, que é o que intitula o livro. Aprendi desde criança, na barra da saia de minha mãe, tias e vizinhas, que traição é pecado, é desacato, é desrespeito. Quando o assunto não era a traição do fulano, elas trocavam receitas de bolos e doces. Não trocavam experiências, não falavam de sexo, não falavam de vida. Eram mal amadas, bem arrumadas e desamadas, secas como uva passa, sem cheiro como fruta de véspera, sem graça na alma. A traição dos homens as consumiam e se orgulhavam da própria fidelidade. E nessa prisão, sem sol, sem ar, sem água,
Elas iam murchando, não percebendo que o tempo passa, perdendo o viço do olhar, do andar. Nunca entendi por que tanto peso à traição. Talvez porque lhe dessem o seu devido valor, só que um valor ao contrário. No fundo sabiam que, além do horizonte, não há abismo nem morte, mas vida, calor e sorte. Hoje eu traio o meu amor, e é quando eu mais amo o meu amor. Não é amor de culpa, é amor de saudade, amor de afeto. É quando vejo o que ele tem de melhor e não o culpo do desafeto, não o culpo dos seus defeitos. Vou para lá, para além do horizonte, e volto inteira, renovada, volto bem-humorada, volto em paz, volto mulher, fêmea no cio. Sem perceber, me libertei, furei o cerco, não repeti a história ancestral. Maravilha, Thelma. Obrigada, Muito Suzana. bom. Muito obrigada. Então, Thelma, vamos esperar agora pelas próximas produções, né? As próximas peças, os musicais, enfim, todos os projetos que você tem sempre, muitos. Tô com alguns aí, mas tem uns projetos aí que, assim, a nível literário, a nível mesmo, não meu, projeto que a ideia é minha, mas não que seja para exaltar qualquer trabalho meu, mas eu estou com um projeto para exaltar o trabalho dos nossos poetas. E eu te aviso para a gente falar sobre isso. Obrigada. Falamos ao mesmo tempo. Essa foi Thelma Costa para o Livros na Mesa.